Olá, caros estudantes, alunos da Escola Diaconal. Vamos retomando aqui o nosso estudo, né, sobre a graça, e agora nós vamos falar sobre a espiritualidade, né, e a graça, né? Qual é a relação entre graça e espiritualidade? Para resumir, né, nós vamos falar de uma graça em particular, né, que é a graça santificante. É esta que nos coloca dentro do ramo da espiritualidade. Então, a Igreja Católica, né, no seu catecismo, né, diz assim, no número 2693: as diferentes espiritualidades cristãs participam da tradição viva da oração e são guias preciosos para a vida espiritual. Então, uma das coisas que nós devemos saber é que a graça santificante é uma graça interior que nos transforma. O Concílio Tridentino, ele diz assim: a justificação não é somente a remissão dos pecados, mas também a santificação e o renovamento do homem interior por meio do acolhimento livre da graça e dos dons, pelo qual o homem de injusto que era se torna justo e de inimigo de Deus se torna amigo. Recebemos de Deus a justiça como dom que nos renova no íntimo de nossa mente. E não somente isso, somos considerados justos, mas verdadeiramente os somos chamados, e a tal justiça somos chamados quando recebemos em nós a justiça, né? Então, a justiça, a santidade, nós somos chamados quando recebemos em nós realmente a justiça. Cada um segundo a medida que o Espírito Santo, né, doa como bem quer e segundo a disposição e cooperação de cada homem. Então, como nós podemos perceber, a graça santificante, né, ela tem um duplo efeito. De um lado, nós somos transformados interiormente. Do outro, nós entramos em uma relação interpessoal com Deus, o qual nos aceita no seu círculo de amizade, na sua amizade. Sendo assim, portanto, a graça é um princípio que possui, né, que o homem possui, e assim ele se torna capaz de uma experiência espiritual. Então é a partir daí, dessa graça santificante que é dada ao homem, que transforma o homem interiormente, que ele se torna capaz de ter, né, uma experiência espiritual. A infusão da graça, ela leva consigo uma mudança de estado do homem e também a exigência de um novo modo de viver, como diz também São Paulo lá em Colossenses, capítulo 1, versículo de 10 a 14. Diz assim: que vocês possam se comportar de maneira digna do Senhor para poder agradá-lo em tudo. Portanto, levando o fruto em cada obra boa e crescendo no conhecimento de Deus, se esforçando e reforçando com toda a energia, segundo a sua gloriosa potência, para poder serem fortes e pacientes em tudo, agradecendo com alegria o Pai que nos coloca em grau de participar da sorte dos santos na sua luz. Então, São Paulo, ele já nos diz assim, né, que possamos, né, por meio da graça que nós recebemos, ter uma vida digna do Senhor, ter uma espiritualidade viva que reforce, que mostre que esta graça que nós levamos
que nós possuímos possa também ser manifestado exteriormente em tudo que fizermos, seja nas adversidades, nos momentos de tristezas, seja nos momentos alegres, nos momentos felizes. A graça, ela também possui o seu dinamismo, né, que nós chamamos de alguns aspectos dinâmicos da graça. E esse aspecto, né, o Concílio Tridentino exprime com mais clareza, diz que se manifesta nas virtudes teologais. Então, por meio das virtudes, o homem se torna capaz de uma resposta pessoal, de conhecimento, de confiança e de amor à ação de Deus. Então, o que isso significa dizer? Significa dizer que a graça, ela produz uma dinâmica em nós, e essa dinâmica nos leva a viver, né, aquilo que nós recebemos por meio da graça santificante, que é as virtudes. Diz assim, essa transformação, né, esse princípio interno que é a graça santificante, né, da vida sobrenatural concedida a cada um de nós, por meio dessa graça, nós nos tornamos agradáveis, nos tornamos benditos, né, a Deus, queridos, né, aos olhos de Deus e participantes da vida divina. Então, e diz mais assim, a graça, né, santificante é assim o princípio do encontro pessoal entre o justo e a pessoa divina. E para estabelecer uma relação de conhecimento e de amor com a pessoa divina ou com a Trindade, ocorre então termos novas dinâmicas espirituais, né? Que nós podemos dizer que são as virtudes infusa na alma e fundada sobre a graça mesma, né? Que de primeiro momento são as virtudes teologais. É importante não confundirmos, por exemplo, a virtude infusa com a consciência que nós temos dela. Por quê? A virtude, por exemplo, da esperança, o seu referimento é o mistério da salvação. E a nossa esperança, o conceito que nós temos, né, o conhecimento que nós temos sobre, para nós, no conceito humano de esperança, é aquela relacional do mundo. Né? A esperança de ter uma vida boa, a esperança de conseguir um bom emprego, a esperança de que, se um parente está doente, de que ele se recupere. Então, essa é a esperança do mundo, né? A esperança mundana, podemos dizer assim. Diferente da esperança como virtude teologal, que é aquela espera na salvação, uma espera que se refere ao mistério da salvação do homem. E então, a nossa esperança, ela, digamos assim, mundana, essa esperança que nós temos na consciência, ela muitas vezes nos leva à confiança e ao abandono na graça de Deus. Sim, então ela é importante também. Então, para falar então, por exemplo, da outra virtude que é a caridade, né? A caridade, ela deve superar as antipatias, as simpatias naturais, para poder conseguir chegar a uma universalidade do mistério da salvação proclamada por nosso Senhor Jesus Cristo. Mais especificamente, nós podemos falar então do conteúdo da fé, que é mistério da salvação que Deus leva, né, a cumprimento, né, em Cristo. Então, esse conteúdo da fé, né, analisando aqui
ponto por ponto, né? Fé, esperança e caridade. Esse conteúdo da fé é mais como uma realidade já espiritual, né? Ela já tem a ver mais com uma realidade espiritual diferente. Então, é uma única realidade, podemos falar até assim mesmo, diferente da esperança, que nós temos duas, aquela mundana e aquela que está em referimento à salvação, o mistério da salvação, e a caridade, né? Que está mais do que nós podemos falar assim, ajudar um próximo, amar o outro, ela também tem o seu significado também de universalidade no mundo espiritual, que está relacionado ao mistério da salvação. E enquanto que a fé, né, o seu conteúdo mesmo é relacionado mais para a realidade espiritual. Então, a fé, ela é uma adesão à palavra de Deus, que é o próprio Cristo, né? Nós vemos isso lá em Hebreus capítulo 11, que diz assim: a fé é fundamento das coisas que esperamos e prova daquelas que nós não vemos. Enquanto no seu modo espiritual ela supõe um conhecimento, a fé é a raiz e a condição de toda a vida espiritual. Então, se você quer crescer na sua vida espiritual, se você quer manter a sua vida espiritual sã, sadia, você tem que ter fé, amadurecer na fé. Você tem que sempre em suas orações pedir: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, porque se não tiver fé, você não conseguirá avançar na vida espiritual, na graça de nosso Senhor. Podemos falar também, né, por exemplo, da esperança, né? Vamos voltar um pouco aqui na esperança. Esperança, ela tem o seu alvo no futuro, ela mira o futuro. Então, o que significaria dizer isso no sentido espiritual? Mais especificamente, nós podemos falar que a esperança, ela é aquela espera no cumprimento escatológico, né? Aquela espera em nosso Senhor, aquele modo de desejar que o Senhor venha no último dia nos salvar. Então você tem esperança da salvação, né? Confia e além disso acredita muito que o reino de Deus virá, né? E quando ele virá, que você esteja preparado, né? Então essa virtude, ela está muito ligada também à nossa vida espiritual, né? Porque tipo assim, que você colocasse como objeto da esperança todo projeto que pertença a Deus, ao reino de Deus, a realização do reino de Deus. Em outras palavras, podemos dizer que cada ação positiva, seja ela individual ou social, pertence à esperança, né, teologal. Então, cada sua ação positiva nesse sentido aí de pessoal ou social, ela pertence a uma esperança teologal. Do ponto de vista mais assim, partindo desse ponto de vista, é objeto da esperança cristã a entrada, digamos assim, uma participação no reino de Deus. E não somente, né? Não somente isso. Por exemplo, pela esperança cristã, o homem ele pode sim também fazer com que os objetos, né, as ações, até mesmo sociais, políticas, individuais, aquilo que nós falávamos no vídeo anterior sobre a ordem natural, né, a ordem das coisas criadas. Então, pela esperança cristã, o homem pode fazer sim que estes bens, esta ordem criada, ela leve ele para a ordem sobrenatural, faça com que ele empregue, né, leve a sua visão direcionada ao futuro, ao seu futuro escatológico, à sua salvação.
Então, é muito importante também, né, termos presente que a esperança, ela, ela nos leva a uma consciência, né, talvez uma consciência bem ativa, uma consciência realmente de confiança, uma consciência sobre a nossa salvação, né? Ela nos leva a essa confiança, a esperança nos leva a essa confiança de se salvar. E por último, né, nós podemos falar um pouco mais também da caridade, né? A caridade, ela por si mesmo, ela não tem essa distância entre o seu objeto e o seu dinamismo, né? Entre o sujeito, aquele que cumpre a ação. Por quê? Porque a caridade, ela é sempre atual, né? Ela não tem essa visão como da esperança, de esperar no futuro, de lançar um olhar no futuro, né? E desejar para si. Mas a caridade, ela é sempre atual. Por que ela é atual? Porque está ligada a Deus e ao próximo. E nesse movimento, nesse dinamismo da caridade, podemos dizer que Deus mesmo e o próximo é o objeto da caridade, diferente da esperança, né, que tem como seu objeto essa visão mais desrespeitando ao futuro, enquanto que a caridade não. Então, nesse movimento, a caridade, ela tem digamos assim, nesse movimento de objeto ali, nessa questão assim mais relacionada a ela tem um privilégio absoluto, né? E qual é esse objeto absoluto, esse privilégio absoluto? É que a caridade, ela não passa. Ela diz São Paulo, morre esperança, morre fé, né? Mas a caridade não. A caridade, ela é para sempre, ela nunca passa. De todas as virtudes, diz também São Paulo, a caridade é a maior delas. Por quê? Porque Deus é caridade. Deus caritas est. Deus não passa. Jesus até mesmo diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então, o problema espiritual, né, diz respeito de uma parte, né, podemos dizer assim, a uma manifestação mais da caridade mais obstaculada por conta da nossa limitação, né? Nós não podemos dizer que nós temos uma caridade absoluta, né? Por quê? Porque às vezes por conta da nossa limitação, por conta das nossas fraquezas, dos nossos pecados, nossa caridade ela pode ser limitada, né? Ao contrário de Deus, né? Se Deus é amor, a sua caridade é absoluta, realmente. Em Deus, nossa caridade ela encontra o seu cumprimento, né? Ela se completa, né? Enquanto que nós somos limitados pela ordem do amor, né? Por conta das nossas relações com as outras pessoas, né? Essa relação com Deus, né? Lá no céu, ela não tem limites, né? Por isso que é Deus e o próximo. Com o outro nós somos limitados, nós temos um certo freio, mas quando chegarmos no céu, isso não existirá. Por quê? Porque nós teremos, né, uma participação plena, né, no amor de Deus, na vida de Deus. Então, podemos resumir da seguinte forma na vida espiritual, né, sobre a influência da virtude teologal na vida espiritual, que o objeto material de cada virtude, por exemplo, da fé, é toda a realidade em relação com Deus, né? A realidade de tudo que é criado com Deus, né? Do homem com Deus, por exemplo, né? Esse é o objeto material da fé. O objeto formal é Deus é a nossa primeira verdade. Então, conhecemos Deus, temos fé em Deus, então Ele é a nossa primeira verdade. Então, antes de tudo, lembremos aqui do primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, né? A fé. O objeto material, por exemplo, da esperança, como nós falamos,
é todo o bem futuro. Nós lançamos, projetamos, né, nossa visão no futuro, né? E aí nós compreendemos que às vezes é difícil, nosso relacionamento com Deus é difícil, mas temos a esperança de melhorar. E o objeto formal dessa virtude seria Deus que vem em nosso auxílio, né? Deus que deseja, e o Deus que nós desejamos, né, para a nossa vida, para que possamos participar, né, com Ele na sua glória. Então nós temos a ajuda de Deus, né? Nós esperamos em Deus para que Ele venha em nosso auxílio e assim possamos entrar verdadeiramente com uma participação mais ativa e real na sua vida. E por último, né, o objeto material da caridade é a nossa relação, né, a nossa relação com Deus, né, e o Deus mesmo, né, relação entre si, porque Deus é amor, então ele mantém, né, a relação dele, né, entre as pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é o amor. Então Deus é amor e nós, em relação a Ele, nós temos, né, essa via, né? Nós também temos esse dever de se direcionar a Ele para participarmos do seu amor. O objeto formal desta virtude seria Deus caritas est, é Deus enquanto tal, né? Porque Deus é amor, então tudo, né, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, caríssimos irmãos, nós podemos finalizar, né, este último vídeo aqui falando sobre a importância desta virtude, das virtudes teologais para a vida espiritual e que essas virtudes, né, nos auxiliam sim a crescer no amor a Deus, tá bom? Bom estudo e no próximo vídeo nós encerramos então o nosso curso, né, já terminando então por fazer algumas breves considerações finais para assim vocês poderem darem continuidade nos estudos de vocês. Até mais, até breve, né? Até depois, como último vídeo.